Salve, criaturas! Estamos de volta! Hoje a gente vai fazer um experimento para que vocês consigam entender melhor como que a farinha integral interfere no nosso pão, em todas as etapas. Depois da autólise, durante a sova, nas dobras, enfim. O experimento de hoje a gente vai fazer 3 pães, um sem nenhuma farinha integral, que vai ser o nosso pão de controle, outro com 30% de farinha integral e um terceiro com 60% de farinha integral. A ideia é a gente entender como que a massa se comporta de acordo com que você for aumentando a proporção de farinha integral, que vai ser um preparativo para o nosso próximo vídeo, onde faremos um pão com 90% farinha integral. 90% farinha integral. Para você não perder esse próximo vídeo, que vai ser maravilha, se inscreve no canal, se inscreve no canal, tem que se inscrever no canal, se inscreve no canal, clica aqui. Vai no botãozinho aqui, se inscreve. Aí você ativa o sininho, que é a melhor forma de você ficar sabendo toda vez que a gente coloca um vídeo novo aqui. E vamos lá. Então vamos agora para receita. Receita. Porque não vai ser bem uma receita, são 3 receitas. Primeira coisa da qual a gente vai falar é da farinha. A gente vai usar farinha integral e farinha branca de uma mesma marca que tem aí no mercado de você, que é uma das farinhas que o pessoal mais usa aqui, que foi a mais requisitada pra gente fazer um vídeo na nossa série Testando Farinhas. Inclusive, se você quiser assistir essa série Testando Farinhas, a gente testa várias farinhas de tipo aqui, ó, é só clicar. 70% de hidratação. Por que a gente está usando uma quantidade um pouco acima do normal, aqui do canal pelo menos, de água para fazer essa receita? Pois uma farinha integral, teoricamente, eu explico isso melhor no nosso próximo vídeo, ela usa o grão inteiro. E o grão inteiro de trigo, ele vai ter na casca uma quantidade muito maior de fibras. E essas fibras são também conhecidas como fibras solúveis. E solúveis quer dizer que elas, né, se comunicam ali com a água, interagem com a água, puxam água. Então a gente está aumentando um pouquinho essa água para que a gente consiga lidar com essa absorção de água das fibras que vai disputar a água com o glúten, e esse vai ser um dos motivos pelos quais a gente vai ter resultados um pouco diferentes em cada um dos pães. Eu vou entrar mais a fundo daqui a pouco. Sal, padrão, 2% de sal. Quantidade de fermento, vou botar 25% de fermento pelo simples fato de que sim. E agora que a gente já tem a tal da receita, vamos para os métodos. A metodologia que a gente vai usar hoje é a padrão, de pão de fermentação natural, é a mais comum. A gente vai fazer 1 hora de autólise, que já está feita. Tô poupando o tempo de minha vida aqui, me julgue se quiser. Depois nós vamos sovar por 5 minutos na batedeira, só para misturar todos os ingredientes de forma uniforme. Nossa ideia não é necessariamente desenvolver glúten ali. Eu tô com preguiça de fazer tudo na mão. Depois teremos 4 séries de dobras, cada uma de 30 em 30 minutos, onde daí nós vamos partir para a pré-modelagem e por fim a modelagem final, e as massas serão levadas para uma segunda fermentação em temperatura fria, em geladeira, a 6 graus, que vai ser, eu acho que umas 14 a 16 horas, depende de como eu acordar amanhã. O fermento foi alimentado na proporção 2 de fermento para 4 de água para 5 de farinha, onde dessas 50 gramas de farinha eu uso metade integral e metade branca. Se você quiser entender um pouco melhor como eu cuido do meu fermento, como eu acho que você devia cuidar do seu fermento, a gente tem um vídeo especial para você, porque você é único, você é um floquinho de neve. Isso é incrível, por isso que você está inscrito no canal. Agora que passamos a metodologia, vamos para a primeira etapa, que é a da autólise. Eu não fiz um vídeo me gravando, misturando a água com a farinha, porque eu acho que não adiciona muita coisa para ninguém. Eu acho que todo mundo sabe fazer isso, mas o importante e o que já diz alguns sinais de como o nosso processo vai se desenvolver é uma análise rápida do véu dessa massa depois desse período de autólise. Isso daqui é a massa 100% farinha branca. Uma massa que ela já tá meio molenga, mas a gente vê que ela faz um belíssimo de um véu, com 70% de hidratação. Véu bem fino, difícil de encontrar em toda a farinha tipo 1 brasileira, mas eu esperava isso já dessa daqui, mesmo nesse nível de hidratação. Nem todas as farinhas aguentam essa quantidade de água. Massa 30% agora. A gente tem um projeto de véu que se rasga muito mais facilmente. Inclusive é uma massa que
tá um pouquinho menos extensível, digamos assim. Ela demonstra uma estrutura legal ainda, bem legal, só que quando a gente vai tentar abrir um véu, não rola. Aliás, se aqui ó, forçando a amizade dá pra quase rolar, mas quando chega realmente, tá quase no ponto de véu fininho, não. Por fim, 60%. Olha só, conseguimos fazer um véuzinho nela, mas ainda assim se rasgou. Bem sensível, não aguenta tanto esticar. Finalizado esse segmento, agora vamos dar essa sova nas massas pra gente misturar o fermento e o sal. Segunda dobra, que é a única que vai estar disponível aqui no vídeo resumido. Para ver o vídeo completo, com todos os detalhes, vários comentários, torne-se um membro, faça parte do grupo da excelência. Nossa massa sem farinha integral, na verdade 10% de farinha integral, né? Se levar em consideração quanto tem no levando, mas enfim. Tem aqui, já tem um balancinho, já tem um gingadinho, tá mantendo uma estrutura bem legalzinha, bem ok. Tá se comportando exatamente da forma que a gente esperava. Tá soltando da vasilha tranquilamente. Opa, dobra. Véu, vamos ver o que a gente tem aqui de véu. Bem fino, muito bem estruturado, bonitinho. Agora volta pra cá. Já temos bolhas, já temos sinal de fermentação. Mais meia horinha. 30%. Uma aparência bem mais rugosa no geral, mas é esperado. Solta bem tranquilamente da vasilha. Aceita muito bem as dobras. Vamos ver se temos um véuzinho aqui. Temos um véu bem legal, bem semelhante ao que a gente estava tendo na massa sem nenhuma farinha integral. Então em 30% a gente não está tendo tanta interferência assim das fibras no desenvolvimento da rede de glúten. Por enquanto, a gente teve esses efeitos que parecem que a gente está usando uma massa com menos hidratação. Se você está acostumado só com farinha branca, sem nenhuma farinha integral envolvida no meio, mas também estamos tendo todos os sinais legais de fermentação, bolinhas, tivemos esse véu, a massa está se mantendo estruturada durante todo esse processo. Vamos agora para a massa com 60%. Aqui está ela, bem mais escura, mas ó, temos uma bolinha aqui. O cheiro dela já está bem mais forte do que o das outras, tem aquele cheirão de farinha integral, que isso é algo que a gente espera sim. É uma fermentação que gera mais ácidos, que tenha mais esses compostos voláteis, mas ela não solta tão fácil da vasilha quanto a massa de 30%. Nova dobrinha aqui, a massa está resistente, não vou forçar muito ela. Só vou tentar dar essa estrutura, criar essa tensão superficial, tentar fazer um véuzinho aqui nela para a gente ver como fica. Também está entregando um véu bem legal, mais sensível. A gente vê que ela se parte mais facilmente do que o das outras. Então a gente está tendo uma estrutura um pouco prejudicada por conta dessa nossa farinha cheia de fibras que está aqui no meio. Mais meia hora, terceira dobra. Mas se você estiver assistindo a versão resumida do vídeo, a gente vai se ver só na hora da modelagem final. Para virar um membro, muito simples, clique no botão Seja Membro aqui embaixo, por onde um valor simbólico, equivalente a 1 kg de farinha de tipo 1. Também pode até fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, ter uma mentoria personalizada, enfim, clica aqui embaixo e dá uma lida para você entender como é que funciona e quais são os benefícios que você pode ter, além de ajudar o canal a continuar democratizando a gastronomia pelo Brasil de forma gratuita. Já é meia-noite, modelagem final, que eu tô com sono, tô com um pouquinho de farinha. Essa massa está bem tranquila de manusear, viu? 60%, essa é 60%. Estou invertendo a ordem. Agora vamos de 30%. Também com uma estrutura bem legal. Ela tá dando aparência que tá com muito mais ar, por exemplo, do que a de 60. Muito mais macia, retorna melhor.
dando novamente aquela sensação de que é como se fosse uma massa com menos hidratação. Agora a massa, 0%. Essa massa branca, ela com várias bolhas na superfície, bolhas grandes, que está com uma textura bem mais sensível comparada com as outras. Várias bolhas aparecendo em tudo que é lugar, fazendo ao máximo para manter elas dentro da massa, não rompê-las, pegando com carinho, jogando para dentro. Agora 10 minutinhos só para grudar toda essa parte que a gente juntou uma com a outra aqui na bancada. Aí a gente vai levar aos nossos Banetons de corda de algodão. Olha só que bonitinho. Você pode aprender a fazer em casa. Que a gente ensinou em outro vídeo aqui, há um tempinho atrás. Só aplicar. Tem várias opções. Você pode fazer com pano, com corda de algodão, de várias formas diferentes. A gente ensina. A gente é muito generoso. Passaram-se 15 horas de fermentação a 9 graus. Agora é hora de assar esses pães. Começando com a 0% integral. Ela grudou no pote. Grudou na tampa um pouquinho até. A gente consegue ver que ela está com uma textura bem aerada, bem fofa, bem macia. Saltou do Banneton. Naquele molejo, daquele jeito. Massa 30%. Ela deu uma bela crescida, mas ela não tá com a mesma textura de uma massa sem nenhuma farinha integral. Mais uma vez estamos vendo sinais de que as fibras puxam a água da massa e fazem com que ela se comporte como se fosse uma massa de farinha branca, só que com menor hidratação. O glúten ainda está muito legal, muito bem desenvolvido aqui, mas a gente não tem uma massa tão macia que provavelmente não vai ter um salto igual, não vai ter um perfil de alvéolos idêntico. Por fim, a de 60%, mesma coisa. A gente teve um salto semelhante, a de 30%, um pouquinho menor, mas a textura da massa, ela mostra que a gente vai ter um perfil de alvéolos mais fechado, que a gente vai ter um pão que se comporta como se tivesse uma menor hidratação. Nós vamos assar esses pães em forno combinado, em duas fases. A primeira fase úmida, com 100% de umidade e ventilação no 1 a 220 graus. E a segunda fase, que é a seca, a gente vai fazer a 197 graus com a ventilação no 3, umidade no 0. Eu ainda assim estou utilizando panela de ferro como a parte inferior, como suporte dos nossos pães para ajudar no salto. O forno combinado, por mais que ele tenha uma ventilação muito boa, a gente não tem uma massa de calor para ajudar nesse salto inicial que a gente precisa nos pães. Agora fazer o corte e vamos lá. E agora vamos ver como ficaram esses pães. Começando pela menor quantidade de farinha integral, indo para maior. Primeiramente, temos aqui o nosso pãozinho 0% farinha integral. A casca tá bem legal. O salto eu vou falar na conclusão, o porquê desse salto michuruca, descarado. Agora o nosso pãozinho de 30%. E por fim, o nosso pão com 60% farinha integral. Botando eles lado a lado, nós temos 0, 30 e 60. Primeira coisa que a gente já observa, o tamanho desses pães vai diminuindo, o tamanho final deles, né? A gente tem um tamanho maior no de 0%, aí levemente menor no de 30% e bem menor no de 60%. Então, primeira diferença da qual a gente vai falar na conclusão. Vamos ver agora os alvéolos, como eles vão estar. Olha só que bonitinho. Então a gente não teve a orelha bonita, não teve o salto, mas a gente teve todo o resultado de uma ótima fermentação aqui. Repetindo, que eu vou explicar o porquê na conclusão. Com o de 30.
macio. Não tanto quanto o 0%, mas é uma massa que parece um pouco menos hidratada comparada com a nossa massa sem farinha integral nenhuma. Eu estou repetindo isso várias vezes, pois é uma das principais coisas que a gente tem que levar aqui hoje. Além de que, no geral, os alvéolos são um pouco menores também. Isso pode ser por conta da hidratação, inclusive. E agora, o 60% integral, que é o pão que a gente realmente vai sentir bastante efeito da farinha integral. Um perfil bem mais fechado. O aroma dele é bem diferente comparado com os outros. É um cheiro bem mais terroso, faz lembrar muito mais a casca do pão mesmo. É a casca do trigo. Muito mais colorido, claro. Mas um pão mais pesado, bem mais pesado. Vamos comparar eles agora. Já vimos em relação à cor, aparência, perfil de alvéolos. Vamos sentir o sabor. O que se espera de um pão branco? Casca saborosa, miolo macio. Bem lática, não sinto muito acético, não é muito agressivo, é algo bem no fundo da boca. Vamos comparar com os outros. O sabor já começa a ficar bem diferente mesmo. Já começa a ver uma acidez bem mais acética, bem mais presente, mais volátil, mais agressiva, que você sente assim que você coloca o pão na boca e dá as primeiras mastigadas. 60% integral agora. Bem mais pesado, bem mais... 60% da textura já fica diferente. Essas fibras interferindo na textura do próprio miolo. Você sente aqueles pedacinhos assim, um pouco maiores, uns grânulos maiores. O sabor da casca é muito mais rico de todos, é o mais com maior leque de sabores mesmo. Mas não é tão crocante. Pão bem mais pesado. Precisa de bem mais força para separar ele, ele se quebra mais, o miolo não é tão elástico que nem o nosso de 0%. Temos um perfil de acidez não tão mais acético que nem o de 30%, mas é muito mais do que o de 0%, que eu sentia quase nada. Vamos partir para a nossa conclusão. Mas antes de finalizarmos o vídeo de hoje, vamos tirar uns 30 segundinhos para agradecer os maravilhosos, os cheirosos, os adoráveis membros do Cozinha Criatura. O pessoal que nos ajuda a manter o canal gratuito, distribuindo conhecimento gastronômico de forma democrática para todo mundo que quiser aprender a fazer pão, por enquanto. Daqui a pouco a gente já vai começar a botar o pezinho em outras áreas da gastronomia. Se você quiser se tornar um membro do canal, é muito fácil. Clique no botão Seja Membro, aqui embaixo, do lado do botão de se inscrever, onde com valor simbólico equivalente a 1 kg de farinha, você tem acesso a horas e horas e horas de material exclusivo, mais detalhado que a gente passa aqui, e pode ter outros benefícios, como participar do nosso grupo do WhatsApp, ter o seu nome aqui, ter uma sessão mensal de mentoria personalizada para ajudar você a melhorar o seu pão ou atender as necessidades que você tem. Agora que o recado está passado, vamos então para a nossa conclusão do como a farinha integral interfere na sua massa de pão. Eu vou fazer uma versão bem resumida aqui para a gente poupar nosso tempo, mas se você quiser assistir a versão completa do vídeo, lá eu vou falar por bastante mais tempo sobre cada uma dessas coisas. A primeira é, se você for colocar a farinha integral na sua receita de pão, você terá que compensar ela com um pouco mais de água. Se você quer um resultado semelhante ao seu pão de 70% de hidratação e estiver usando 30% de farinha integral, você vai precisar colocar no final uns 76, 79, 80% de hidratação final. Você precisa fazer isso, pois
A casca do grão de trigo tem muitas fibras e essas fibras que não estão presentes no pão branco, elas vão puxar muito da água da sua receita. Por isso que é bom você fazer esse ajuste. A segunda coisa é, quanto mais farinha integral você estiver usando, mais cuidado você precisa ter com a sua massa. Essas fibras vão fazer com que sua rede de glúten fique fragilizada. E se você estiver usando mais de 50% de farinha integral, por exemplo, já começa a ficar um pouco complicado. Sua rede de glúten ela vai ter certas falhas, elas não vão conseguir segurar as bolhas de ar direito, parte do seu gás vai embora. Por isso que eu sugiro até você fazer até menos dobras, ter menos manipulação, se você estiver fazendo uma massa de pão com muita farinha integral, acima de 50%. Terceira coisa, quanto mais farinha integral você coloca na sua massa de pão, mais ácido o seu pão vai ficar. Se você estiver fazendo com fermentação natural, claro. O que é natural? Se você coloca farinha integral no seu fermento, ele fica mais ácido, mais aromático, e isso daí se reflete no pão. E a farinha integral não interage somente com o sabor, ela vai interagir também com a textura. É claro que a textura vai ser um reflexo de toda a sua fermentação e manipulação da massa, mas comumente, se você estiver usando essas farinhas integrais que você compra no mercado, normal, que se não for nenhuma farinha especial, normalmente quanto mais farinha integral você coloca, mais pesado o seu pão vai ficar. Então leve isso em consideração quando você for ponderar a quantidade de farinha integral que você quer colocar na sua receita. Em 30% a gente teve um resultado bem legal ainda. Mas é possível sim fazer pães 100% integrais, muito bem aerados, com uma textura ótima. Só que precisam de farinhas especiais. A gente fala disso muito bem explicadinho na nossa receita de pão 100% integral. O card está aqui em cima, é só você clicar para assistir. E além disso tudo, quanto mais farinha integral você colocar, mais escuro vai ser o seu pão, mais caramelizada vai ser a casca e menor vai ser o seu salto de forno. Claro que o salto de forno e a textura também são resultado da fermentação e de todo o processo, mas enfim, comumente utilizando essas farinhas padrão integrais que você compra em mercado, elas vão entregar um pão mais pesado. E para o vídeo de hoje é isso. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal, torne-se um membro, reze uma Ave Maria, mande um abraço para sua avó, dá atenção para sua madrinha. Beijos.